Fala pessoal, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero dar uma breve revisão. A gente vai relembrar, né, especificamente o conceito das funções. Afinal, quando eu falo de função, propriamente você tem que saber analisar um gráfico, saber identificar quais que são os pontos mais importantes, né, presentes no gráfico de uma função. Então vamos imaginar aqui primeiro que eu tenho, né, sempre quando eu falo de funções, né, graficamente, os eixos coordenados. Eu tenho aqui o eixo x e tenho o meu eixo y. Quando eu faço, né, um desenho aqui bem simples, vou desenhar uma reta. Essa reta, ela passa especificamente, né, pelo eixo x e pelo eixo y. Afinal, é uma reta. Essa reta ela passa por dois pontos, ela encosta em dois pontos. E quais serão esses pontos? Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, né, que é um ponto que obviamente a minha reta está encostando em algum lugar, e esse outro pontinho aqui que ela também está encostando, né? Agora, quem que são esses pontos? Bom, toda vez que a minha reta encosta no eixo y, eu digo que este ponto aqui é nada mais, nada menos que o b da minha equação. E todas as vezes que a minha reta encosta no eixo x, eu digo que aqui é a raiz da minha função, tá? E nós vimos que essa analogia da raiz ela é válida também para as funções do segundo grau, né? Você lembra disso? Mas, Igor, me ajuda aí. Vamos lá. Por que aqui é b e aqui é raiz? Afinal, o que significa isso? Toda função do primeiro grau, a gente nunca vai se esquecer que sempre será, né, uma reta. A função do primeiro grau é uma reta, ela nunca vai ser uma curva. E essa reta, ela vai ter uma raiz. A raiz, ela indica que é, né, o ponto onde ela encosta no x. Então, no eixo x, eu vou observar para ele, olhei e identifiquei onde é o eixo x. Minha reta encostou aqui, então aqui eu tenho raiz. Então, a raiz é justamente esse ponto onde a minha reta encosta no eixo x. Beleza? E o que significa propriamente, né, o significado físico da minha raiz? Quando eu observo para a raiz da minha função, se eu fosse dar um zoom exatamente nessa região, eu poderia observar o seguinte: bom, se aqui vale zero, obviamente eu vou ter valores daqui para baixo negativos. Porém, se aqui é zero, daqui para cima, acima do zero, eu tenho valores positivos. Tá, mas o que isso tem a ver com a raiz, Igor? Vamos lá. A raiz indica o ponto de mudança, onde a minha função, se eu pego valores que estão aqui, obviamente são valores o quê? Negativos. Quando eu pego valores que estão acima da minha raiz, eu tenho valores positivos. Então a raiz me dá essa mudança, a mudança de sinal, onde a minha função ela deixa de ser negativa para se tornar positiva, beleza? E como que eu determino a raiz da minha função? Beleza, a raiz da minha função eu vou olhar para a fórmula geral da função do primeiro grau, que é um polinômio do primeiro grau do tipo ax mais b. Como que eu determino a raiz da minha função? Bom, para eu encontrar a raiz da minha função, eu vou olhar para o gráfico dela. Esse ponto aqui, qual o valor de x neste ponto? Afinal, né? Qual o valor da minha f de x naquele ponto? Bom, como a minha raiz ela encosta no eixo x, eu consigo afirmar o seguinte, que a minha f de x naquele ponto, porque ela encosta no eixo x, vale exatamente zero. Então, zero é igual a x mais b. Eu estou querendo encontrar qual é a minha raiz, ou seja, qual o meu x. Como que eu faço isso? Eu passo simplesmente esse cara para o outro lado, então
menos AX é igual a B. Beleza. Posso deixar o negativo aqui? Não posso. Multiplico por menos 1 dos dois lados. Onde é negativo, agora fica positivo. Então, AX é igual a menos B. Vou fazer o seguinte, agora esse A, ele está multiplicando, quando eu passo para o outro lado, ele passa dividindo, menos B sobre A. Então, sempre, você vai encontrar a raiz da minha função do primeiro grau, que ela é sempre uma reta, por meio de menos B sobre A, onde a gente fala que o B é o coeficiente linear, que basta eu olhar para o meu gráfico e observar onde a minha reta encosta no eixo Y, e o A é o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular da reta que está relacionada a quem? A tangente, que é justamente a inclinação da minha reta quando se comparado ao eixo x, beleza? Então aqui a gente aprendeu a determinar a raiz da minha função. Atenção aos seus estudos, observe bem ao gráfico de uma função, tente sempre relacionar, né, os gráficos com os pontos de interseção dos eixos, ou seja, aonde a minha reta encosta no eixo x, aonde a minha reta encosta no eixo y. Afinal, isso indica para mim justamente a raiz e o coeficiente linear da minha reta, beleza? Bons estudos e agora vamos fazer alguns exercícios.